Olá, eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um ajuste pouco conhecido e por isso pouco usado nas adaptações de uma cadeira de rodas: o rebaixamento do centro de gravidade. Bem, as cadeiras de rodas, elas têm vários ajustes que às vezes passam desapercebidos pelo fisioterapeuta que está prescrevendo o equipamento. Um exemplo disso é o ajuste que possibilita o rebaixamento do centro de gravidade. Bom, vamos por partes. Vamos pensar, bem a grosso modo, que o centro de gravidade é o local do corpo ou do objeto onde todas as forças que atuam sobre ele estão em equilíbrio, tornando esse conjunto estável, ok? Bom, mas o que faz o centro de gravidade numa cadeira de rodas? E por que rebaixá-lo pode ser interessante em alguns momentos? Qual desses dois carros você acha que tombaria mais fácil numa curva? Se você pensou a Kombi, acertou. O centro de gravidade dela, por conta da relação entre a sua altura e a sua largura, é mais alto do que o do carro de Fórmula 1. Por isso, a facilidade dela tombar é maior do que a do carro, cujo centro de gravidade está mais perto do chão. Tendo isso em mente, vamos pensar agora na cadeira de rodas. O rebaixamento, então, serve para a mesma coisa: não tombar. Geralmente, para baixarmos o centro de gravidade de uma cadeira de rodas, a gente afasta as rodas uma das outras, posteriorizando as rodas traseiras. Isso é feito através de mancais, que são essas peças com furos de regulagem para que as rodas traseiras possam ser fixadas mais à frente ou mais para O mais trás. frequente é afastarmos as rodas, rebaixando assim o centro de gravidade e tornando a cadeira mais segura, mais difícil de tombar para trás ou para frente. Quando é que nós devemos fazer isso? Bom, em casos de amputação de membros inferiores, principalmente casos de amputação bilateral em pacientes não protetizados. Por quê? Pela falta dos membros inferiores, eu tenho um maior peso na parte de trás da cadeira. E lembre-se que ela sai de fábrica configurada para uma pessoa com o seu peso distribuído de uma certa forma, contando com o peso das pernas. Mas temos um outro caso onde a gente pode usar esse tipo de rebaixamento do centro de gravidade, que são os pacientes muito obesos. Existem aqueles pacientes obesos onde nós podemos precisar desse recurso quase pelo mesmo motivo da pessoa amputada. O peso está muito acima do padrão e está todo deslocando a massa, o centro de massa, para a parte de trás da cadeira e quase nada ali na frente. Então, se a gente pensar na configuração da fábrica, ela também não foi feita para esse tipo de distribuição de peso. Então, nesses casos, a gente também pode usar esse recurso. E por último, na minha experiência, eu tenho usado para pessoas que, apesar de tocarem sozinhas a cadeira, elas têm alguma dificuldade no controle dela. Então, nós vemos isso às vezes em algumas mulheres, alguns idosos, e para maior segurança deles, a gente faz essa posteriorização das rodas traseiras. Então, a gente afasta, né, posteriorizando a roda traseira da cadeira de rodas, de modo que ela fique mais estável. Bem, agora, para que as cadeiras de rodas não tombem para trás, nós também podemos usar um outro recurso, que são as rodas antitombo.
Elas são mais usadas em cadeiras infantis, seja para crianças ativas ou aquelas passivas, tipo carrinhos que são mais altos, são em monobloco e, portanto, mais instáveis. Então, essas são usadas sempre as rodas antitombo. E no caso também de cadeiras adaptadas para adultos que tenham recline do encosto. Porque com esse recline e com toda a adaptação, eu posso também estar transferindo um peso maior para a parte de trás que não estava configurado. Então, essas cadeiras também requerem essas rodas antitombo. Porém, apesar de importantes, essas rodas podem ser um pouco incômodas quando a cadeira vai ser conduzida por terceiros, porque atrapalham o andar da pessoa que empurra a cadeira. Várias dessas pessoas relatam isso. Apesar das rodas antitombo serem removíveis ou poderem ser giradas para não atrapalharem, convenhamos que sempre é um incômodo. As rodas antitombo também podem atrapalhar na subida de pequenos degraus ou rampas num cadeirante ativo. Mas, em certos casos, elas são necessárias e não podemos nos esquecer que um dos pilares da escolha de uma cadeira é a segurança, e disso nós não podemos abrir mão. Então, a escolha entre um ou outro sistema vai depender de vários fatores e é diferente em cada caso. Então, em alguns você vai poder optar pelas rodas antitombo, em outros casos vai ser melhor o rebaixamento da cadeira, do centro de gravidade da cadeira. E ainda, em alguns, você vai ter que combinar esses dois sistemas. Vai depender da avaliação, de uma boa avaliação do caso. Se surgiu alguma dúvida, você quer fazer algum comentário, fique à vontade. E siga a gente no Facebook, no Instagram e passe lá no YouTube e assine o nosso canal. Uma boa discussão às vezes nos ajuda a resolver nossos casos de prescrição de cadeira de rodas, sabia? Até mais!